Eu quero puxar um gancho até sobre uma coisa que ele fez hoje, que não é nem pelo que ele fez na parte da manhã, mas é porque ele queria fazer na parte da tarde. Eu sempre falo que isso serve tanto para o mercado quanto para a vida, que é a questão de você definir planos para o que você vai fazer e você respeitar isso mais do que tudo. Eu sempre falo que quando você vai... pelo menos, eu funciono assim. Quando eu defino planos, seja para a vida, seja para algum objetivo que eu tenha profissional ou algum objetivo pessoal, geralmente eu gosto de fazer um plano. Tanto é que todo final de ano eu faço uma live de planejamento, né, que é para fazer um balanço do que aconteceu no ano e planejar os próximos passos para o novo ano. Né? Sempre falo que o novo ano é uma renovação de tudo e a gente cria novos planos baseado no que a gente já construiu. A gente vê o que a gente evoluiu, vê o ponto que a gente está e dali para frente a gente cria um planejamento a partir daquele momento. Né? E eu sempre falo que eu coloco muita energia quando eu estou definindo meus planos, porque quando eu estou definindo planos, aqueles planos vão definir se eu vou andar para frente ou não. Não importa o assunto, né, em qual área, mas é a definição de novas conquistas. Né? Quando a gente faz um plano dentro do mercado, é a mesma coisa. Aquele plano define a nossa evolução, o nosso crescimento, os próximos passos que a gente vai dar. Tanto é que a gente define algumas coisas importantes ali. Né? Tem até uma palestra do Amir Klink, eu adoro citar isso, porque para mim foi muito forte quando ele falou isso, que ele falou assim, cara, eu penso muito para criar meu planejamento de uma viagem que eu vou fazer, que toda viagem dele era um desafio. Tinha uma delas, acho que a mais desafiadora, que ele e o barquinho ali remando, né? Foi e voltou, foi para a África e voltou remando com esse barquinho. E ele fala que assim, até a quantidade de água que ele ia carregar, que ele precisava tomar, ele estava no plano dele. Estava muito bem definido no plano dele. Tanto é que ele brinca que, eu cheguei aqui de volta no Brasil e ainda tinha meio litro de água, né? Remei aí não sei quantos quilômetros carregando um peso a mais. Né? E ele falou em tom de brincadeira, mas ele depois em conversa privada, ele falou assim, então, para mim isso fez muita diferença, porque eu já não tinha tanta energia e aquilo me tomou uma energia a mais que eu não precisava. Mas em todo caso ele fez o planejamento dele, foi e voltou. E ele fala uma frase muito importante, que nunca se negocia com um plano que você fez. Então, se você fez um plano, é aquilo que você tem que seguir, independente do que aconteça. De algo positivo ou algo negativo, aquele plano é sua regra. E a partir do momento que você começa a negociar com aquele plano, você está negociando com o seu objetivo. Então, você fala assim, não, mas é só agora. Não existe só agora. Porque a partir do momento que você aceita negociar com aquele plano, naquele momento, qualquer outra oportunidade que venha aparecer, você vai novamente querer negociar. Porque, outra vez eu fiz. E o pior de tudo, se você negociar com o plano e der certo. Né? Porque a próxima vez você não vai pensar muito, você vai negociar de novo. E aí pode dar muito errado. E se a gente trazer isso para o mercado, isso acontece o tempo todo. O tempo todo você quer sabotar o seu plano, o tempo todo. Você está lá definido, minha meta financeira é essa, meu limite de perda é esse, meu limite de operações é esse, se eu cometer tantos erros eu vou parar, meu número de contratos é esse. Tá? Então você tem um plano, certo? É o seu plano para o dia, é o que você vai fazer dentro daquele dia. Né? Só que aí, de acordo com o que o dia vai acontecendo, você, por algum motivo, não se respeita, né? Porque não seguir seu plano é não se respeitar. Porque a partir do momento que você define algo para você e você não faz aquilo, você está sendo um bosta com você mesmo, que é a pior coisa que tem. Né? Acho que você não deve ser um bosta com ninguém, uma pessoa ruim com ninguém, mas você não pode nunca ser ruim com você. E a partir do momento que você tem um plano e você vai lá e começa a negociar com ele e começa a não seguir ele, quer dizer que você não respeita você mesmo. E quando você não respeita você não respeita o seu objetivo. E aí você não chega a lugar nenhum. Será que você está dando 120%? Tô melhorando a cada dia. Entendeu? Porque assim, você vê que uma falha no seu planejamento do dia desencadeou outra e poderia desencadear outra. E assim, uma coisa que é importante para você e para todo mundo, e não faça algo porque, eu falei que ia fazer, o Jeff está sabendo que talvez eu não vou vir olhar se você fez ou não. A consciência é sua. A vida é completamente sua.
o sonho também é seu. Então, assim, tem aquela coisa que o pessoal fala ética e moral, né? Ética é o que você faz quando todo mundo está vendo, né? E moral é ou ao contrário, não lembro agora. Mas acho que é isso. Ética é quando alguém está vendo o que você está fazendo e moral é quando ninguém está vendo o que você está fazendo, né? E sempre quando o que ninguém está vendo é onde você deve se respeitar mais. Porque é você e você. É a sua essência que mostra quem você realmente Oi? é, né? É a essência que mostra quem você realmente é. Exatamente. E quem você é para você, não para mim. Você não precisa provar nada para mim. Você precisa provar para você. Eu passei muito tempo da minha vida achando que eu tinha que provar as coisas para a vida, sabe? Para as pessoas em volta, tudo. E realmente eu comecei a tomar rumo na minha vida, a entender as coisas na vida quando eu comecei a parar dessa idiotice de querer provar alguma coisa para alguém. Ah, o que vão achar? Eu quero que se foda o que os outros vão achar. O que eu vou achar? Eu estou bem comigo? Eu sinto que eu estou fazendo as coisas certas? Eu estou fazendo o melhor por mim? Eu estou agindo no meu próprio interesse? No meu melhor interesse? É assim que as coisas funcionam. Porque isso só vai fazer bem para as pessoas que estão à sua volta quando você estiver bem. E quando você estiver bem, as pessoas percebem que você está bem. Você não precisa falar. Você não precisa contar para ninguém. Entendeu? É a questão da boca fechada. Sempre a boca fechada e energia focada. Entendi. Você não precisa falar para ninguém o que você vai fazer. Você precisa ir lá e fazer. É que nem... Tem um exemplo bacana, né? Que o cara fala assim, eu vou parar de beber. Né? E conta para tudo, não, eu vou parar de beber. Aí, pô, você está num evento, alguma coisa com seus amigos e tal, você falou que ia parar de beber. Todo mundo está sabendo que você para de beber. E você está lá, tranquilo, não está bebendo. Aí, pessoal, puta, vamos fazer um brinde e tal. E alguém pega e fala, pega aqui só para fazer o brinde e tal. Aí você faz o brinde e toma um golinho. Beleza? Não, você toma um golinho tranquilo. A hora que você vira as costas, os caras em volta, olha lá. Falou que ia parar de beber, falou que não ia beber mais, aí ó, tá aí bebendo. Só porque você abriu a porra da sua boca de falar alguma coisa. Você não deve nada para ninguém. Ninguém se importa com o que você fala. Ah, tô ganhando. Pô, estourei, não sei o quê. Ninguém liga. Até porque não faz efeito na vida dos outros, faz na sua. O que você faz na sua vida, reflete na sua vida. Né? Então, assim, se você está fazendo as coisas certas, quem vai colher o fruto disso? Sou eu. E se você fizer merda, quem que vai colher isso? Sou eu também. Você. Então, um conselho para todos vocês nesse aspecto. Cara, foque na sua vida, foque nos seus objetivos, respeite os seus planos, se respeite, né? Respeite os seus objetivos. E assim, fale menos e ouça mais. Sabe? Fale menos e faça mais. É isso que vai fazer vocês colherem os frutos. Sabe? Eu olho assim, puta, eu observo muito todo mundo, né? E é impressionante como algumas pessoas que estão aqui estão dando tudo que podem em busca do seu objetivo, enquanto algumas pessoas simplesmente estão fazendo o básico. Você acha que para coisas grandes o básico serve? Nem para coisas pequenas o básico serve. Muito menos para coisas grandes. Para as coisas grandes você tem que dar mais do que você pode. Mais do que você acha que você pode. E você sempre pode dar mais. A gente sempre pode dar mais do que o básico. Né? Porque, porra, mercado financeiro é foda, viver é foda, construir coisas grandes é foda, construir alguma coisa é foda. Né? É por isso que tão poucas pessoas constroem coisas grandiosas. E são pessoas que elas canalizam a sua energia para o que elas querem, porque elas acreditam, para os objetivos delas. E fazem o que é necessário para alcançar esses objetivos. Né? Eu fiz isso e faço isso todo dia. Né? E eu sempre falo que não tem essa, cheguei aqui, tá ótimo, tá tranquilão, daqui é só manter o que tem. Não, sempre dá mais. Você sempre pode mais. Até porque o momento que você falar assim, não, para mim tá bom isso aqui. Você começou a morrer ali. Você vai começar a regredir ali. Né? Então eu sempre olho para os meus objetivos, para os meus planos, para tudo que eu faço
E assim, puta, eu consigo chegar até aqui, eu estou pronto. Não, então peraí, deixa eu colocar um pouquinho mais alta a régua. Porque se eu consigo chegar aqui, então eu consigo chegar aqui. Vai ser mais difícil, vou ter que me dedicar mais, vou ter que fazer mais coisas, mas eu consigo. Sabe qual é a sua base de comparação? Com ontem, não com amanhã. Amanhã eu vejo o que eu não tenho. Hoje eu enxergo o que eu sou, pelo menos deveria, e eu olho para ontem para saber de onde eu saí, se eu estou fazendo a minha vida e a minha luta vale a pena, né? Porque pensa assim, se eu olho para ontem e olho para hoje e falo, estou pior que eu estava lá, tem uma coisa errada, né? Então eu sempre me preocupo com a evolução. Não, a evolução é clara, assim. Até outro dia eu comentei com você, a gente foi almoçar, que eu percebo que eu evoluí e você... É como se todo mundo vai evoluindo e alcançando patamares cada vez maiores, né? E você também, eu percebo quanto evoluiu, até de mudanças de pensamento, até de coisas que você antes nem acreditava muito, não fazia tanto no mercado, e você passou a olhar de outra forma, de outra... Então essa evolução, ela tem que sempre existir. O mercado financeiro, acho que ela é constante, essa evolução, né? E não importa o nível que você alcançou já, você não tem linha final, né? Sempre a gente correndo atrás. Eu gosto sempre daquela história da teoria do campeão, né? Porque o campeão, ele não tem, o cara que é o melhor do mundo em alguma coisa, ele não tem ninguém para se comparar, né? Ele tem que sempre ser melhor do que ele mesmo, porque o segundo colocado já é pior que ele. Então ele é o cara que ele está sempre tentando vencer ele mesmo, né? E eu acho que o mercado financeiro, como é uma coisa muito individual, muito que cada um tem que cuidar do seu, perfil, bolso, tem várias variáveis que muda muito de uma pessoa para outra, sempre é uma competição contra você mesmo. E eu acho que essa evolução, ela acontece em todos os níveis e ela nunca para, né? E aí entra aquela velha história sobre a comparação, né? Pensa assim, vocês estão num ambiente aqui que tem pessoas de todos os níveis. Iniciantes, gente mais avançada, gente está no meio do caminho. E às vezes vocês já pararam para pensar que em alguns momentos vocês ficam se comparando com as outras pessoas? Né? Isso é inerente do ser humano, tentar se comparar com as outras pessoas. Mas assim, o fato da pessoa do lado estar melhor que você, faz de você pior? Você não sabe da história da pessoa, você não sabe quanto tempo ela está lutando por aquilo, o que ela já passou para ter conquistado aquilo. Então, isso não te dá o direito de criticar a pessoa em hipótese alguma, se ela está cometendo um erro, um acerto, ao mesmo passo que não te dá o direito de se comparar com ela. Porque as pessoas têm essa mania de querer se comparar com os outros, né? Eu sempre gosto de me comparar comigo, como pessoa, como profissional do mercado financeiro e como empresário também. Todas as decisões que eu vou tomar na minha empresa, eu tomo baseado no que eu acho que é melhor para ela, não no que minha concorrência está fazendo. E eu acho que isso é muito importante, porque isso faz você ser melhor que você, não melhor que seu vizinho. Eu não estou aqui para ser melhor que ninguém, nenhum outro trader, ou a Latso não está aí para ser melhor que nenhuma outra empresa. Ela está para ser uma empresa dentro dos seus valores e melhor do que ela era ontem. E pior do que ela vai ser amanhã. Então isso é para qualquer coisa na vida, sabe? Eu acho que você pega um Bolt da vida, que não tinha, enquanto ele estava correndo, não tinha ninguém melhor que ele. Como que ele faz para evoluir? Ele tenta quebrar o próprio recorde dele. O cara tem um recorde mundial e quer quebrar de novo esse recorde. É isso que mostra para ele que ele evoluiu. Não é ele ganhar do cara que ele sempre ganhou. Não faz diferença nenhuma. A gente é a mesma coisa. É hoje ser melhor do que a gente foi ontem. É corrigir os erros que a gente tem. Errar nunca vai ser um problema. Eu acho fantástico quando eu me deparo com alguma cagada que eu fiz, cagada nova. Não erros velhos, erros novos. Baseado nesses erros novos, eu tenho coisas a aprender com aquilo. E, consequentemente, quando eu superar, né, quando eu conseguir superar esses erros, eu vou ser um cara melhor do que eu era. E essa evolução, esse degrau a mais que eu subi, ele vai fazer com que eu cometa outros erros. Que vai gerar o desafio de eu corrigir esses erros e ir para o próximo erro. Eu levei 10 anos para dar certo da noite por dia. Né? Porque tem gente que olha, já cansei de ouvir isso, porra, você deu certo do nada, né? Deu sorte.
Deu sorte, cara. Sério que falaram isso? Oi? Sério que falaram isso? Mas muitas vezes, né? E assim, dei sorte, acordei cedo. Dom, né? Hã? Você só tem o dom. É o dom, é o dom. Só dom e o super dom. Então, e é muito isso. Eu sempre gosto de olhar muito para esportistas, sabe? Os caras têm uma mente muito evoluída, principalmente os foda. Por isso que eu gosto muito de Ayrton Senna, o Jordan é fantástico. E tem vários, Kobe Bryant, o Bolt, o Phelps. Então são caras fora da curva, né? Mas não são fora da curva que tem um dom. É muito mais que isso. É muito mais que isso. Outro dia eu estava vendo uma entrevista de um jogador de basquete que teve a final lá, não lembro que time, eu não sou um cara de basquete, mas ele falou assim, porra, era a final e o Kobe Bryant, era o time Kobe Bryant e perdeu, né? Aí no dia seguinte, ele foi treinar, ele foi cedo, tal, treinar, e aí o Kobe estava lá. Só que o Kobe já estava tomando banho porque já tinha terminado o treino dele, e ele estava chegando para treinar. E aí ele dando a entrevista, ele falando assim, cara, depois que eu vi o Kobe Bryant, um dia depois de ter perdido uma final, eu cheguei cedo para treinar, ele já tinha treinado, né? Ele já estava se preparando, já estava tomando banho porque ele já tinha treinado. Eu falei assim, cara, eu nunca vou ser um grande profissional se eu chegar depois do cara que... E detalhe, ele tinha tido uma derrota no dia anterior, ele tinha todos os motivos do mundo para talvez não estar ali, né? Treinando, fazendo a preparação dele, né? Porque terminou o campeonato, o cara praticamente, em teoria, entra de férias, né? E o cara estava ali treinando. E aí ele falou que depois de uma semana depois ele foi perguntar pro Kobe Bryant, mas por que, cara? Você perdeu no dia seguinte? Você perdeu no dia anterior, no dia seguinte você estava lá treinando mais cedo, tudo e tal. Ele falou assim, porque eu não vou perder a próxima. Entendeu? E o que ele quer dizer com isso? Cara, ele percebeu que se ele der mais dele, ele vai aumentar a chance dele lá na frente não passar pela tristeza, pela dor, pela inconformidade de ter perdido uma final, né? E ele colocou o peso da final nele, não colocou o peso no time, né? Então, ou seja, ele viu que se ele for melhor, o time dele vai ser melhor. Quando você faz as coisas acontecer, o reflexo que acontece em você acontece nas pessoas à sua volta. Tanto profissionalmente, que você vai poder ser uma pessoa que vai poder compartilhar experiências e vai ajudar as outras pessoas a evoluírem, que acho que isso é muito importante, que é o que a gente estava conversando outro dia, o Mastermind. Um ambiente desse é isso, é muitas mentes focadas no mesmo objetivo, e uma pode fortalecer a outra, né? Do mesmo modo que quando você melhora profissionalmente, pessoalmente, intelectualmente, você melhora as pessoas à sua volta, a sua família, seus amigos e tudo mais, né? E você vai perceber, quando você melhora financeiramente, intelectualmente, pessoalmente, as pessoas que ficam à sua volta são as pessoas que admiram isso, pessoas que acham isso fantástico. As pessoas que se afastam vão ser as pessoas que vão se incomodar com a sua melhora. É o filtro natural da vida. E eu falo para vocês, é o melhor filtro que existe, né? Porque você vai estar cercado de pessoas que realmente se importam com você, ficam felizes com o que você está construindo para a sua evolução, e muitas delas vão querer ser você, vão querer aprender com você. Que acho que isso é muito bom, é muito fantástico. Então, se vocês pararem para pensar um pouquinho, voltando no assunto inicial, que é a questão do planejamento, quando você planeja tudo que você vai fazer e você canaliza a sua energia para aquilo, tudo à sua volta melhora. Tudo à sua volta acaba evoluindo junto com a execução daquele plano. Então, a pergunta é, por que não fazer? Por que será que vocês procrastinam em algumas coisas? Por que algumas coisas vocês simplesmente deixam de lado? Por que vocês não fazem o melhor por vocês? Porque você sabe que o que você fez hoje de manhã não foi comigo, não foi com ele, não foi com ninguém, foi com quem? Foi com você. E foi também com as pessoas que acreditam no seu sonho. Eu tenho certeza que vai ter uma mãe, um pai, alguém que vai lá e te acredita que você confia em você e te às vezes tenta te dar uma força, tenta te empurrar para frente para que você faça isso acontecer na sua vida. Percebe o peso que tem isso? A pressão que isso dá, né? Tipo, muita gente confiando em ti. Então, você não tem que se importar com a pressão de muita gente confiando em ti, em você. Não é essa a sua preocupação. A preocupação
de que você não vai decepcionar ele, você está se decepcionando. Quando você se decepciona, você decepciona as outras pessoas. Você não tem que se preocupar em não decepcionar as outras pessoas, tem que se preocupar em não se decepcionar. Automaticamente você não vai decepcionar ninguém. Pelo menos não ninguém que confie e acredite em você. A pergunta que você tem que se fazer, e eu faço a todos vocês, não precisa responder para mim, respondam para vocês mesmo. Quanto você quer essa merda? O quanto você quer ser... Lembra a historinha do monge que eu contei lá no Essencial? Que o cara queria ter sucesso, né? Aí, porra, encontrou um guru lá para ensinar ele a ter sucesso. Aí o guru falou, beleza, me encontra amanhã, 4 horas da manhã na praia. Falei, porra, eu quero ter sucesso, não quero nadar. Me encontra às 4 horas da manhã na praia. Aí vai o cara lá, na praia lá, o guru dele lá de bermuda e tal, ele chegou lá de terno. Não. Você não veio aqui pra... Você veio aqui pra aprender, você não quer ter sucesso? Eu vou te mostrar. Vamos entrar na água. Eu entrar na água, 4 horas da manhã, vamos entrar na água, vou te mostrar o que é ter sucesso. Né? Entra na água, vai entrando, a água estava até o peito, falou, meu, não quero nadar, eu quero aprender a ter sucesso. Vem cá. Anda mais um pouquinho, o guru pega a cabeça dele, afunda e deixa ele lá embaixo, lá, vai apertando o cara se debatendo, e ele lá embaixo, o cara se debatendo e tal. A hora que o guru tira a cabeça dele, o guru pergunta para ele, quando você estava lá embaixo, qual a coisa que você mais queria? Qual foi a resposta? Respirar. Respirar. Ele não queria mais nada na vida a não ser respirar. E o guru falou para ele, quando você quiser ter sucesso do mesmo jeito que você queria respirar, você vai ter sucesso. Porque pensa assim, as energias dele ali estavam canalizadas para quê? Para sair daquela situação, para respirar. Para se livrar do cara e respirar. Né? Eu usei um outro exemplo outro dia, que pensa assim, ó, você está pendurado numa ponte, certo? Lá embaixo é um abismo gigantesco. E você está ali, segurando, porque se você vacilar, você cai. Qual o seu único objetivo ali? Não soltar. Não cair. Criar uma forma de você sair dali. Se chegar alguém ali olhar para você e falar, ô seu bosta, seu filho da puta, seu merda, você tá ligando porque o cara tá falando? Hã? De jeito nenhum. Não. Por quê? Você quer se livrar daquele problema, você está cagando porque o cara está fazendo. Por que vocês não fazem isso na sua vida quando vocês estão lutando por alguma coisa? Hã? Por que vocês não ignoram o que está acontecendo e canalizam tudo o que vocês querem? A vida é isso, cara. Ou gente falando que, não, cara, da onde você está, você não passa. Né? Eu ouço isso desde criança. Que da onde você está, você não passa. Entendeu? Porque você é escurinho, filho de pobre. Imagina se eu desse ouvido para os outros. Ao invés de ouvir o que os outros achavam, né? Eu segui o que eu achava. Eu foquei no que era importante para mim. Errei pra caramba? Um monte. Durante o caminho? Um monte. Mas agradeço até pelos erros que eu cometi. Porque todos eles foram me ensinando coisas. E isso é para cada um de vocês. Pô, vocês têm oportunidade que pouca gente tem. Entendeu? Por que vocês não estão fazendo tudo o que vocês podem por isso? Por que vocês se sabotam? Por que vocês não respeitam a si mesmos, não respeitam as coisas que vocês propõem para vocês mesmos? Por que vocês não respeitam um plano de vocês? Ah, mas não tem um plano, por isso que eu não respeito. Pô, tá pior ainda. Então você está bem perdido na vida, não é nem com objetivo, é perdido na vida. Porque você não tem um plano, você não sabe para onde você está indo. É que nem você está com o Waze. Aí de repente acaba a bateria do celular e você está no meio do nada. E aí? Para onde foi o plano, Lua? Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar, tá bom? Serve. Aí Zeca Pagodinho na vereda. Deixar a vida me levar, né? É a grande realidade, né? Acho que conviver com coisas que você sabe que você não fez para você é pior do que qualquer outra coisa. Porque a opinião dos outros, foda-se. A vida inteira vai ter alguém dando opinião. Você pode construir a coisa mais foda do mundo. Sempre alguém vai falar que você deu sorte, vai achar algum motivo para desmerecer a sua vitória. E o importante é você estar dentro da sua vitória. Fala, Fernanda. Queria que a Fernanda falasse o que ela comentou com você lá. Fala aí, Fernanda. Porque... ela vai lembrar. A bicha tá roxa já. Hã? Porque o mercado financeiro, ele
como ele é apresentado pra gente, e não tem problema nenhum com isso, de carros grandes, coloridos e coisas que voam, tá? Às vezes na superfície da água ali. Enfim, eu tô falando de como o mercado é apresentado pra gente. Mas, obviamente, isso é importante, a gente quer algumas coisas, algumas regalias, mas o que a gente precisa fazer para chegar nesse patamar? O que a gente precisa fazer para dar um conforto para nossa família, enfim, ter alguma condição bacana? É colocar um tijolinho por vez, subir um degrau por vez. E a Fernanda hoje falou um negócio bem bacana, outro dia a gente sentou ali, acho que ela conversou com o Jefferson também, sobre o plano de trade, né? Sobre justamente você metrificar algumas coisas, ou gamificar, que é o nome que está na moda aí agora. Mas, basicamente, você cria uma estrutura para você atingir determinado objetivo. Quando você atingir aquele objetivo, você almeja alguma coisa maior. E não estou falando de ir de 0 a 1 milhão, de hoje para amanhã. Não, mas não tem problema nenhum, a gente quer chegar a 1 milhão. Mas e antes disso? E o 100? E o 200? E o 1000? Sabe, falar de valores aqui, porque não tem, todo mundo já é macaco velho, já é calejado. Mas a gente precisa ter esse tijolinho. E ela comentou um negócio hoje bem bacana que... Conta um pouquinho, o que você fez, essa escalada que você está tendo aí. É o que a gente comentou, não é algo astronômico muito grande, mas... São as micro vitórias que tem que ser muito comemoradas. A gente tem a mania de, se eu não... É que nem na vida pessoal, né? Você tem um gol. O meu primeiro carro foi um golzinho, né? Só que eu lembro que eu olhava o cara passar de gol e falava, nossa, essa bosta desse gol aqui, né? Você está olhando para o Golf, o seu gol não vale mais. Você lutou tanto para ter aquilo, foi tão satisfatório ter aquilo, mas você mal curtiu isso aqui e já quer o outro, né? Que aí entra aquela coisa de que a grama do vizinho sempre é mais verde, né? E na verdade não é mais verde, talvez ele cuide mais do que você cuida, né? Mas a questão é que assim, a gente acaba não dando valor porque a gente tem, né? E só olhando para o que a gente não tem. E mercado financeiro, às vezes você se baseia sempre assim, se eu não estou ganhando dinheiro, não estou evoluindo, não estou melhorando, não serve. E muitas vezes não. Muitas vezes você está tendo as micro vitórias diárias, que mercado financeiro é uma constância. É uma constância que vai te levando à evolução. É um dia por vez, é a vivência, é o processo. É o que eu sempre falo que é o cara que chega no Everest, lá no topo do Everest. Será que chegar no topo é o tesão? É a única coisa? Né? Porque se fosse assim, você arrumava... Tem outra forma de chegar lá, com certeza. Entendeu? Balão, seja o que for. Tem como você chegar lá. Você quer só ver o topo. Não, o processo, é o desafio de conquistar aquilo. Tem até antes de você responder, tem até uma série na Netflix que acho que são 14 montanhas. Não lembro. É 14 montanhas? Que, cara, é fantástico. É um cara que ele conseguiu... subir os 14 maiores picos do mundo em 7 meses. 7 meses. O objetivo era 7 meses, ele fez em menos. Né? Coisa que ninguém... O último cara que tinha conseguido fazer isso levou 14 anos. Ou 7 anos, uma coisa assim. Mas levou muito tempo. Ele fez 2 picos em 2 dias. O cara é monstruoso. Mas assim, porque ele acreditava naquilo. Ele colocou o desafio para ele, ele acreditava naquilo, e ele foi e fez aquilo acontecer. E ele sempre falou isso. O tesão não é chegar lá em cima, o tesão é o processo de chegar lá em cima. Entendeu? O processo de chegar lá em cima. Tá? Então, acho que isso é muito importante. Então, são as micro vitórias. Pensa assim, o cara que sobe o Everest, a cada novo... Como que chama aqueles lugares que eles param para... Cada base que ele passava, é uma vitória. Claro, o objetivo é lá em cima. Mas, andei mais um pouquinho. Conquistei mais um pouquinho. São as micro vitórias. Entendeu? Isso é muito importante. Ela falou uma coisa que eu acho super importante. Cuidado para não subestimar e colocar planos ousados demais por um período curto demais. Isso é importante também. Eu acho que você tem que ser ousado no seu planejamento com as coisas, mas dentro de algo tangível, algo que você possa alcançar, né? Então assim, quero comprar o Japão. Eu posso colocar isso como plano, mas não tem como. Entendeu? Então eu tenho que colocar planos mas eu posso comprar uma ilha. Entendeu? Então, a questão é colocar planos tangíveis, planos que são possíveis de você alcançar, dentro da sua capacidade, dentro de tudo. Porque senão a gente cria planos que, só vai servir para te frustrar, para te fuder, para mostrar que você é um bosta. E na verdade você não é um bosta. É que simplesmente você subestimou as coisas. Tá? Isso é importante. Sim, e pronto, aí para não cometer esse erro novamente, eu fiz um plano esse ano, no início do ano,
conversei muito com o Luan sobre o meu plano. Depois, no curso de especialização do dólar, quando você passou aquela estrutura de plano, eu adaptei, baseado em algumas coisas que você passou lá, e comecei. E aí, enfim, no meu plano existe métrica para ir para frente, métrica para voltar, e não só métrica técnica, eu tenho métricas de disciplina na vida pessoal. Então, enfim, vou dar um exemplo. Eu posso ter cumprido todo o financeiro daquele período proposto, mas se eu não tiver feito a atividade física que eu me propus a fazer, eu também não posso evoluir. Então, é um plano de evolução como pessoa. E, enfim, e aí eu depois comecei a seguir esse plano, desde que eu fechei esse plano no início do ano. Achei que eu não ia avançar, e eu cheguei no momento hoje que eu conquistei uma evolução para o meu próximo passo. Então, assim, consegui cumprir financeiramente o que eu me propus, que foi a ideia do Jeff de evolução, né? Que em 10 dias você tem que fazer 70% do financeiro. Aí eu consegui essa conquista, consegui a conquista da atividade física, então posso ir para o próximo passo. O próximo passo é subir lote, com meritocracia. Então, assim, eu aumentei um contrato, então assim, é um passinho, mas é um passo que foi difícil de conquistar. Eu tava animada, mas depois que eu conversei com o Luan e com o Latos, que eles falaram assim, velho, tem que ser comemorado de fato. Aí minha ficha caiu que tem que ser comemorado de fato mesmo. É uma conquista. E assim, você vai ver que o sentimento de conquista grande e conquista pequena é o mesmo. Porque a questão é que você teve a capacidade de conquistar aquilo. Isso é muito importante. É um passo a mais. Pô, mas tu não pode falar assim, mas isso aí, meu, é só depositar o dinheiro da conta do banco lá e... Não é. Então, assim, tem que ser comemorado. Essas micro-vitórias são muito importantes. Que é de micro-vitória que vai construindo as coisas. Do mesmo jeito que as derrotas não tem que ser visto como algo... mesmo as derrotas têm coisas positivas ali que você tem que tirar ela. Por isso que eu indico muito sempre o Liberte Sua Personalidade, porque é a forma de como você... Não é o que acontece, é como você interpreta o que acontece. Sempre é. Então sempre tem um aprendizado no erro, sempre tem muita comemoração, muita coisa boa na vitória. Porque aquilo te estimula a buscar mais. Pois você vai dar um próximo passo agora, você vai aumentar a lote. Pô, agora você tem um novo planejamento. Para como que você vai fazer com que você aumente mais lote, você tenha mais possibilidades de aumentar a lote. E assim, eu acho que o que me trouxe até aqui não me leva lá. Então... Exatamente. Quem você transformou para você sabe? conseguir chegar até aqui não é o que vai te fazer chegar até no próximo passo. Você vai ter que evoluir em outras coisas até chegar ao próximo passo. Você vai ter que continuar seguindo as suas regras, seus planos, seus hábitos, sua rotina para evoluir. Ou seja, essa é a constante evolução, se tornar cada vez melhor. Entendeu? Puta, não consigo acordar cedo. Pô, se foda, se vira. Acorda cedo, bota o relógio para despertar e acorda cedo. Puta, não consigo emagrecer. Dá um jeito, cara. Dá um jeito. Começa a caminhar, começa a fazer alimentação. Tudo começa devagar. Não é eu tô gordo, virei magro. Não é eu tô pobre, virei rico. Não é eu não sei nada, sei tudo. Tem todo um processo. Então, você tem que se permitir o processo. Né? Começar, qualquer coisa que você queira começar é difícil, né? Começar, vou começar a correr. Puta, difícil. Eu tava bem fora do peso. Puta, foi difícil voltar a emagrecer, voltar ao peso, a criar uma rotina diferente para que isso acontecesse. Sabe? Puta, vou começar a pedalar. Puta, é difícil. Você tem que mudar a sua rotina. Mas tem que fazer. Puta, isso vai te fazer bem? Isso vai te fazer melhor? Isso vai te ajudar em outras coisas que você está lutando? Por que não fazer? Por que procrastinar? Por que deixar para depois? Entendeu? Acho que vocês conhecem muita gente assim, mas a pessoa quer o mundo. Mas quer se der para fazer sentado da cadeira da sala ali, vendo Netflix. Outro dia eu estava vendo uma... Tudo bem que o cara é idiota, mas tudo bem. Eu estava vendo aquele Léo Stronda, não sei se você já ouviu falar. E ele estava entrevistando um cara fortão lá, um cara Mr. Universo, sei lá o que era o cara. Hã? Kaique? Isso. E aí ele estava lá com uma bacinha com umas coisas, comida lá e tal. Olha que gostoso essa... Não sei o que lá, o que era. Acho que era uma mandioca desidratada, amendoim, não lembro o que era. Ele falou que gostoso, ó. Experimenta. O cara não. Não, mas experimenta, olha que gostoso, só o gostinho. Experimenta aí. O cara não. Ele falou assim, cara, qual o problema? Você comer um amendoinzinho? Vai estragar a sua dieta? Ele falou, não, mas vai estragar meu psicológico.
porque eu vou estar fugindo das coisas que eu me proponho. Vou estar fugindo do meu planejamento. Entendeu? É isso. É a quebra psicológica, que é muito pior do que, puta, só um amendoinzinho. Só que se ele fizer aquele amendoinzinho, qualquer outra oportunidade que ele tiver de sabotar, porque o amendoinzinho não vai fazer diferença, mas fez psicologicamente. A próxima vez que ele tiver uma oportunidade, ele vai se sabotar. Tá? Então isso é muito importante. Pega o microfone. Só pra gente encerrar aí. Sobre esse mesmo atleta aí, perguntaram pra ele uma vez que ele já compete em alto nível e tal, o que ele tinha achado da colocação dele, acho que foi quarto, quinto, lembro. E ele falou, eu me sinto campeão porque eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Então, tudo que eu me propus a fazer, eu fiz. E independente do resultado, eu sei que eu dei o meu melhor. Então, ele se preocupa em fazer o dele. E o resultado em si de ele ganhar ou não é consequência. E é isso, entendeu? Então, ele fez o seu melhor. E faça o seu melhor. Puta, fazendo o seu melhor, você só vai ter vitória? Não. Você vai ter algumas derrotas. Mas essas derrotas vão te ensinar muito. E se você quiser aquilo de verdade, eu coleciono derrotas na vida. Eu aprendi mais com as derrotas. Eu não conto vitórias, né? O Jordan fala muito isso, né? Que perguntaram para ele, puta, você pode contar um pouco da sua carreira, das suas histórias? Ele falou, eu posso contar das minhas derrotas primeiro? Né? Porque foram elas que me motivaram a ser melhor e que me fizeram ter conquistas. Né? Então, eu sempre falo, eu sou um acúmulo de derrotas. Puta, tomei porrada pra caramba, fiz merda pra caramba, errei pra caramba, sofri pra caramba e aprendi com tudo isso. Tem gente que passa por tudo isso e não aprende nada. Essa é a grande diferença. Eu tenho certeza que todos vocês aqui, se eu perguntar, tem alguma história triste para contar, de algum fato que aconteceu na sua vida. O problema não é essa história triste, não é a dificuldade. O que você aprendeu com isso? O que isso te fez evoluir? Esse é o grande X. Por isso, assim, não tenho medo de errar. Tenho medo de não olhar para o seu erro e aprender com ele.